Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, Aoba. Hoje, nosso tema é a Guerra Fria. Então, bora começar. Dentro da Guerra Fria, nós teremos aí basicamente dois lados, né? O lado socialista, liderado pela União Soviética, e o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Esses dois lados tiveram doutrinas muito próximas, mas com algumas características diferentes. Vamos ver. Primeiro nós tivemos a doutrina Truman dos Estados Unidos. Essa doutrina Truman é a ideia de uma intervenção militar estadunidense naquelas regiões que eram consideradas regiões ameaçadas. O que isso significa de fato? Significa que os Estados Unidos iria mandar tropas para prevenir qualquer tipo de alinhamento com a União Soviética. Já o Plano Marshall é um plano de ajuda econômica ao bloco capitalista. Ou seja, se você é capitalista, você recebe dinheiro e verbas vindas dos Estados Unidos, que nesse momento é a maior potência econômica mundial. Do lado soviético, nós temos o Cominform, que é o alinhamento ideológico e militar dos partidos comunistas. O que isso significa de fato? É basicamente a doutrina Truman soviética, né? Você teria ajuda militar para os lugares que estivessem querendo fazer revoluções de cunho socialista. Nós também temos a Comecon, que é uma ajuda econômica ao bloco socialista, da mesma maneira do Plano Marshall dos Estados Unidos. Então, a criação dessas doutrinas e desses planos mostra pra gente que havia uma tensão no sentido de quem vai ganhar mais aliados nessa guerra sem confrontos diretos. Alianças militares. Bom, nós temos como primeira aliança militar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, que é uma organização internacional que uniu as democracias da Europa Ocidental e os Estados Unidos para a prevenção e a defesa dos países membros contra eventuais ataques vindos do leste europeu. No caso, é uma proteção militar contra os soviéticos. Do lado soviético, nós tivemos o Pacto de Varsóvia, que foi um organismo militar instituído em contraponto à OTAN. Ou seja, o que os Estados Unidos faziam de um lado, a União Soviética fazia do outro. Nós teremos nesse momento a Revolução Chinesa. A China ela vai começar a se dividir desde 1911, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. E essa divisão aumenta com a Revolução Russa de 17. Durante a guerra, os conflitos se encerraram, né, cessaram um pouco, mas depois da libertação da China pelos Estados Unidos e pelas tropas aliadas, esses conflitos internos então vão voltar a acontecer. No ano de 1949, Mao Zedong tomou Pequim e proclamou a República Popular da China. Em Taiwan será formada a República da China. Então hoje nós temos dois países com o nome de China. Nós temos a República Popular da China e a República da China. Normalmente o país que reconhece a República Popular da China, que é a China continental, não costuma reconhecer como legítimo o governo de Taiwan, e vice-versa. Nesse período também nós tivemos a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia, a gente vê os efeitos dela até hoje, pois nós temos aí um dos doidos do mundo tendo uma força muito grande. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia vai ser dividida entre Norte
socialista, e o Sul, capitalista. Eles estão em guerra basicamente até hoje. Em 1960, o norte do Vietnã, que era próximo geograficamente da China, vai tentar impor o socialismo na região, e os Estados Unidos vão enviar tropas para ajudar o grupo capitalista. Essa vai ser a maior derrota dos Estados Unidos em um conflito, já que eles simplesmente não conseguiram impedir o avanço socialista na região. Então, em 1976, o Vietnã irá se unificar, tornando-se socialista. Vale lembrar que até hoje algumas regiões do Vietnã são inabitáveis por causa das ações estadunidenses na Guerra do Vietnã. Nós teremos também a Revolução Cubana. Cuba tinha feito a sua independência em 1898, é uma independência já mais tardia. Os Estados Unidos, então, começam a interferir em Cuba, que é logo ao sul dos Estados Unidos, é uma ilha logo ao sul dos Estados Unidos, e Cuba vai se tornar extremamente dependente do capital estadunidense. Fulgêncio Batista, que era um militar, assume o governo cubano e instala um governo ditatorial em 1952. Os irmãos Fidel e Raul Castro vão se juntar então a Che Guevara e irão vencer Fulgêncio Batista em 1º de janeiro de 1959. Estados Unidos fica muito pistola com isso e acaba decretando um bloqueio econômico a Cuba, que inclusive dura até hoje, e por causa disso, sem ter como comercializar com os países capitalistas, Cuba vai se aproximar do bloco comunista. Notem que a Revolução Cubana não tinha cunho socialista até então. Cuba se torna socialista por causa da pressão dos Estados Unidos e do bloqueio econômico. A União Soviética vai acabar colocando mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. Era como se fosse um lembrete da União Soviética de que os Estados Unidos poderiam, depois de tanto tempo, ser atacados dentro de seu território. Os Estados Unidos, em nenhuma das guerras, foi atacado em seu território. Mas, depois de algumas negociações tensas, os mísseis vão acabar sendo retirados de Cuba. Em Cuba, a adoção do socialismo acaba trazendo melhorias de qualidade de vida e investimentos em educação até hoje. É um dos países com melhor sistema de educação do mundo, além de um dos países com maior quantidade de médicos por habitantes do mundo. Após a queda do bloco socialista, a situação econômica de Cuba decai rapidamente, pois eles não tinham nenhum outro país com quem comercializar. O fim da Guerra Fria. Bom, para falar do fim da Guerra Fria, a gente precisa falar do governo do Reagan, que vai durar de 1981 a 1988. A relação entre Estados Unidos e União Soviética estava deteriorando rapidamente. Havia o projeto Guerra nas Estrelas, que era a militarização nuclear do espaço. Isso significa a gente dizer que haviam mísseis nucleares apontados basicamente de um lado para o outro. Nesse momento, esses mísseis nucleares eram mísseis termonucleares, eram bombas de hidrogênio capazes de dizimar cidades inteiras em segundos, capitais inteiras. Era um momento muito grave na história do mundo. Então, no segundo governo de Reagan, graças a uma crise causada pelos gastos constantes com a nova corrida armamentista, será assinado em Moscou o Acordo de Princípios de Negociação de Desarmamento. As relações entre Reagan e Gorbachev vão fazer finalmente o mundo respirar aliviado, sem o medo de um conflito nuclear. Do outro lado, Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética em 85. Os seus ideais reformistas
levam à criação de medidas para evitar conflitos com os Estados Unidos. São duas as principais medidas, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost significa transparência, um abrandamento da censura e uma abertura política. Ou seja, finalmente as pessoas poderiam saber o que se passava dentro do governo soviético. E a reação popular não foi boa. A Perestroika significa reestruturação, ou seja, uma abertura econômica ao capital estrangeiro, deixando assim de ser socialista. A Glasnost e a Perestroika destroem a união interna da União Soviética. Em 1989, o Muro de Berlim cai, um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Era um muro que dividia a cidade alemã de Berlim entre capitalistas e socialistas. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixa de existir e é substituída pela Comunidade dos Estados Independentes. Até hoje, existem conflitos por fronteiras na região. Bom, senhores, por hoje é só. Tchau, obrigado.